Crianças, tudo bem com vocês? Todo mundo quietinho em casa, mãozinha lavada? Beleza. Tia Andréia vai contar uma história hoje de um rei chamado Roboão, que era filho de Salomão e que está registrado no primeiro livro de Reis. Lembra que Reis tem 2 livros? Então, primeiro e segundo está registrado no primeiro livro, no capítulo 12. E aí os pais podem ler e os maiorzinhos também. Então, vamos falar sobre o rei Roboão. Ele era um rei novo e ele tinha coisas para resolver e ele precisava naturalmente de algumas ideias e conselhos quando essas coisas aconteciam. E aconteceu uma situação, uma treta mesmo, uma coisa difícil de entender. O povo se reuniu como se fosse um protesto, um manifesto. E aí eles foram lá conversar com Roboão para saber de Roboão se existia a possibilidade de Roboão melhorar a vida deles, porque eles estavam passando por situações muito complicadas, muitos impostos, muitos castigos, trabalhavam muito, estava muito difícil a vida deles, porque Salomão já tinha tornado a vida deles difícil. E eles foram conversar, se reuniram, um povo unido, foi conversar para ver se existia a possibilidade de melhora. Roboão ouviu o povo, mas ele não sabia muito bem o que fazer. E daí o que ele fez? Foi pedir conselho. Parabéns, Roboão! Muito bem, quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede um conselho. E aí ele foi lá pedir conselho para as pessoas mais experientes, para os mais velhos, que já tinham vivido e sabiam o que fazer, inclusive tinham sido conselheiros do papai dele. E adivinha o que os conselheiros mais velhos deram para ele? Bons conselhos! Eles disseram assim: se você quer que esse povo fique com você, governe com você, faça o que eles estão pedindo, porque eles estão certos, as cargas estão pesadas mesmo, ajude esse povo. Roboão ouviu, pensou, mas sabe o que ele fez? Não gostou. Vou conversar com a minha galera, vou conversar com a minha turma. E ele foi lá conversar com os amigos dele, que tinham nascido com ele, tinham crescido com ele, tinham a mesma experiência que ele, zero, nenhuma. E adivinha o que eles deram para ele? Maus conselhos. Disseram para ele bem assim: fala assim para aquele pessoal, toca aqui, Roboão, fala assim para aquele pessoal: o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês achavam que estava sofrendo, agora vai piorar. Meu Deus do céu. O povo ficou tão aborrecido, e aí vieram, sabe o que? Sobre todo mundo? As consequências. Um povo que era unido se tornou um povo dividido, porque o povo não gostou nada daquela situação toda e o reino se tornou um desastre total. Vieram consequências pesadas. E aí depois vocês continuem lendo a história para ver o que de fato aconteceu. Mas o que eu quero dizer hoje é que o que nós aprendemos com essa história é que quando a gente não ouve o conselho de gente que sabe mais do que a gente sofre duras consequências sobre a vida da gente. E sabe quem são as melhores pessoas para dar conselho para a gente quando a gente é criança? O papai e a mamãe. São pessoas muito espertas, que já viveram muito mais que a gente. É bom ouvir quem sabe mais que a gente. E aí, quando a gente ouve bons conselhos, a gente traz coisas boas para todo mundo, para a gente e para quem está perto da gente. Mas quando a gente ouve o conselho errado das pessoas, a gente traz consequências ruins sobre todo mundo. Que Deus nos ajude a sempre ouvir os bons conselhos. Amém? Senhor, ajude a gente a ouvir os conselhos bons das pessoas, especialmente daqueles que nos amam, nosso papai, nossa mamãe, aqueles que nos lideram. Abençoe a nossa nação, que venha sobre nós bons conselhos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Titia ama.